Oi, gente, voltei aqui hoje com o Matheus e o Pedro do The Gomes Group. Eles são realtors aqui na Grande Vancouver. Se você perdeu, eu já gravei um vídeo com eles fazendo um tour nessa casa que a gente tá. Então vou deixar aqui no card, assiste também, que é uma casa muito linda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas a gente quis sentar aqui e conversar, porque tem muita coisa envolvida, né? Quando o assunto é comprar um imóvel em outro país. Eu sei que vocês têm muita dúvida, eu recebo muita pergunta sobre isso. Então vou aproveitar um pouquinho, né, quem entende do assunto, para saber um pouquinho como é esse processo, o que a gente precisa, por onde começar. Então se apresentem rapidamente para quem não estava no último vídeo. Oi pessoal, para quem não estava no último vídeo, muito prazer, meu nome é Matheus, né, sou corretor aqui, como a Tuca falou, aqui em Vancouver, região, né, trabalho junto com o Pedro aqui em Coquitlam. Oi pessoal, Pedro Gomes aqui da The Gomes Group, eu sou corretor aqui há uns 15 anos na área residencial. E a gente mexe muito com first time buyers também, que deve ser o seu público. Né? Por onde começar? Acho que a primeira pergunta é, sou brasileiro, estou no Canadá, quero considerar comprar um apartamento, uma casa. O que seria o primeiro passo? Por onde começar? Na realidade agora, assim, o mais importante é saber se a pessoa tem o PR ou não, né? Porque recentemente o governo aprovou uma lei de qual a pessoa não pode comprar sem ter o PR. Antes podia, né? Tinha algumas taxas extras, né? A gente não recomendava, mas você podia, né? Tá. Agora não pode, pelos próximos 2 anos. Né? Então o primeiro passo, assim, a pessoa conseguir o PR primeiro, né? Segundo, é conversar com o mortgage broker. Tá? O mortgage broker é uma pessoa que vai só lidar com financiamento. Né? É uma partezinha um pouquinho mais chata, né? A pessoa vai ter que juntar toda a documentação, vai ter que mandar tudo para eles analisarem, porque sem isso, infelizmente, não dá pra gente ter noção do budget da pessoa, né? Do orçamento. Então, assim, fica muito vago, né? Às vezes as pessoas pensam que não tem um budget para determinado, né, comprar uma casa. Às vezes é muito melhor do que eles estão esperando, às vezes também é pior do que eles pensam, sabe? Sim. Então por isso, assim, o primeiro passo é realmente conversar com o mortgage broker, tá? E a gente tem várias pessoas brasileiras aí também, ótimas, que a gente pode indicar. Ah, legal, isso é ótimo. Só para falar uma coisa sobre isso também, que muita gente nem entende muito de credit score, né? Aqui. Então normalmente, assim, os bancos, para você pegar um approval, eles querem que você tenha um score mais ou menos em volta de uns 650 para cima, sabe? Que é considerado um fair score. Então essa é outra coisa também que é importante sentar com o broker, porque ela vai te ajudar a realmente a ver o teu credit score e te ajudar a construir isso também para o futuro, entendeu? Vocês dizem assim, é interessante quem tem interesse em comprar uma casa daqui a 2, 3 anos já começar a pensar sobre isso e né, ir atrás do credit score? Sim, com certeza, que daí você já consegue se programar também, né? Uma outra opção é comprar imóvel na planta. Você só dá o depósito, tá? O depósito aí o valor vai depender de cada construtora, tá? Em média fica entre 5% a 15%. Depois que você deu esse depósito, você não paga mais nada. Você não tem mortgage payments até a entrega da chave. Então, assim, a vantagem é, você consegue juntar mais dinheiro para poder pegar um financiamento menor no futuro e também a valorização. Né? O que você está comprando hoje vai receber daqui 1, 2, 3, até 4 anos, dependendo do tempo que foi entregue, é lucro seu. Né? Então, a pessoa também pode comprar na planta, que é uma ótima opção, sabe? Não precisa, às vezes, esperar 2, 3 anos. Tô rindo porque o Matheus tá fora da câmera ali, eu tô assim, eu queria essa casa. Como que eu faço? Me explica como que eu compro. Outra coisa de comprar na planta também, que é interessante, é que tem uma opção de fazer um assignment. Assignment quer dizer assim, de vender o seu contrato para um outro comprador. Quando estiver chegando perto do completion date. Então tem pessoas às vezes que usam isso como investimento também, você poderia comprar alguma coisa agora, para construir equity, né? Talvez é um jeito mais rápido de salvar para um down payment maior, porque você já tá valorizando o imóvel. Aí você pode decidir se você quer vender antes do completion date ou complete, né? E fechar o negócio. Então também tem opções aí também. Até é uma proteção também para quem está comprando, porque às vezes as pessoas, assim, nós já tivemos caso que a pessoa recebeu uma oferta de trabalho em outra província irrecusável. A pessoa falou, não vou ficar com esse imóvel, né? Eu não quero colocar para alugar nem nada, então eu quero passar para frente. Então é uma maneira da pessoa sair do contrato e na grande maioria das vezes fazer um lucro também, né? Ou em casos também assim, se por acaso a pessoa perdeu o emprego, né, próximo for demitida, próximo da entrega do imóvel, a maneira também de
de passar e a pessoa não toma prejuízo também. Tipo assim, não consigo mais comprar essa casa, então eu vou vender eu já não antes tenho de crédito, pegar. Entendi. Porque essa é uma preocupação de muitas pessoas também. Falar, o que vai acontecer daqui 2, 3 anos? Se por um acaso a empresa que eu trabalho fechar, principalmente agora, né, por causa do Covid, tá todo mundo assim, com muita incerteza, né? Então as pessoas têm essa preocupação, então essa é uma maneira de sair do contrato e não tomar um prejuízo. Ah, legal. Uma coisa que a gente comentou ali fora, a gente não estava gravando, então eu queria voltar nisso. Nos últimos anos aí, por causa da pandemia, muita gente comprou casa, os preços estavam absurdos, né? As casas estavam vendendo por, sei lá, quase, sei lá, tantos centenas, né, de $1.000 a mais do que o valor. Mas vocês comentaram ali que isso está começando a melhorar, que agora o mercado está dando uma revivida. Então tá ficando, assim, os preços estão um pouco mais reais agora? Ou o que está acontecendo? O que a gente está vendo agora, assim, que está mais estável, assim, os preços, entendeu? Então, assim, tem algumas áreas que a gente já está começando a ver uma diminuída, né? Então, nos últimos 2 meses, por exemplo, a gente viu algumas áreas descendo, assim, uns 5%, dependendo da área. Ah, legal. O mercado, assim, de casas detached, que teve o mais increase in price, agora a gente está vendo também que está tendo uma queda maior. Detached market, assim, townhouse e condos ainda estão segurando, mas assim, tem muita gente, os sellers, assim, eles estão mais flexíveis agora também, porque a gente está vendo muito mais inventory no mercado, entendeu? Então tem mais opções para os buyers. Muito por causa porque o que aconteceu durante a pandemia, as pessoas não estavam querendo vender os imóveis porque elas estavam com medo do Covid, né? Então elas não queriam, num open house no final de semana, ter 30, 40, 50 grupos lá dentro e com medo de pegar o Covid. Então, assim, a oferta e demanda, né? Tem muita gente querendo comprar e pouca opção no mercado, os preços subiram, né? Agora, assim, grande parte da população já está vacinada, essas restrições aqui já praticamente todas acabaram, se já não acabaram todas, né? Então, eles já estão perdendo o medo de colocar esses imóveis no mercado e com isso agora os buyers têm mais opções e, consequentemente, está diminuindo a competição, né? O que a gente gosta muito do mercado do jeito que está agora, sabe? Porque até pra gente também é melhor, né? Porque a gente entende também o que estava acontecendo nesses últimos 2, 3 anos, né? Com essa competição feroz que estava tendo, né? As pessoas ficam um pouquinho, às vezes, desanimadas, né? Acaba desistindo também, né? Então, agora, assim, sem dúvida, agora é um momento que os buyers estavam esperando pelos últimos 2, 3 anos. Aí que a gente tá vendo agora também, tem pessoas que, por exemplo, compraram no peak, 2 meses atrás, e agora tem que vender para poder fechar o negócio. Então, o que a gente está vendo também, muito desses sellers, eles estão um pouco mais desperate agora, entendeu? Tá tentando vender mais rápido, então a gente está vendo isso também. Porque né? as datas da compra estão aproximando, eles começam a ficar desesperados, porque agora está demorando um pouco mais para vender também, né? No ano passado aí, teve muito corretor que não precisava nem colocar foto né? na online. Tem uma casa vendendo, quero. Tinha gente na porta e vendia, né? Então agora, assim, tá demorando mais, né? Tem casos aí que tá demorando até 2 meses. Então, por isso a pessoa fica desesperada, porque ela precisa vender para poder fechar o outro negócio também, né? Para poder ir lá no advogado assinar os documentos. Isso é uma coisa que a gente recomenda agora nesse mercado, é primeiro listar, né? E depois comprar. Porque antigamente era só botar um sign aí pronto, né? Vendia primeiro final de semana, primeiro open house. O assunto principal que todo mundo quer saber. Quanto eu preciso ter de dinheiro no banco para dar de entrada num imóvel aqui? Porque a gente fala muito que as coisas, né, milhões de dólares e é caríssimo. E daí tem as porcentagens que você acha na internet, né? Eu preciso de 20% para dar entrada numa casa. Como funciona isso? Porque é uma dúvida muito grande do brasileiro. Ótima pergunta, porque na realidade, assim, você só vai precisar de 20% se o imóvel for acima de $1 milhão, tá? Qualquer valor abaixo disso, o cálculo é da seguinte forma, é 5% nos primeiros 500 mil e 10% na diferença, tá? Então, por exemplo, se for um imóvel de 700 mil, o mínimo de down payment seria 45, né? Bem diferente de 140, né? Que as pessoas pensam muito. Mas tem um motivo para as pessoas falarem tanto nesses 20%, e eu e Pedro nós vamos falar também a nossa opinião sobre isso. É porque quando você dá mais de 20%, você não paga o mortgage insurance, tá? Esse mortgage insurance, claro que um mortgage broker que vai te falar exatamente quanto que você pagaria, em média fica entre 3 a 4% do valor que você está pegando financiado.
esse valor já está embutido nas suas parcelas, tá? Então, quando você dá mais de 20, você não paga esse valor. E além de 25 anos, você consegue financiar por 30. Então você tem 5 anos a mais diluídos aí, então consequentemente os seus mortgage payments vão ficar um pouquinho menores, tá? Só que o que a gente fala com os nossos clientes, né? Eles, às vezes, eles ficam tentando muito tempo juntar os 20% e os valores aqui sobem com uma velocidade maior do que eles juntam, né? Então eles acabam ficando um pouco decepcionados quando ele junta lá depois de 2, 3 anos, ele já não consegue comprar a mesma coisa, né? Obviamente. Então, assim, a gente sempre fala, entra no mercado o quanto antes, né? Se você conseguir realmente fazer os pagamentos do mortgage dando menos de 20%, entra, que depois vai ficar muito mais fácil para você partir para o segundo imóvel, né? Você também já começa a construir uma equity legal, já tem a valorização, né? Então, não fiquem muito focado nesses 20%, porque é só se for acima de 1 milhão. Então, por exemplo, sei lá, um apartamento de 600, 700 mil. Normalmente, uma pessoa com bom credit score consegue dar quanto por cento de entrada, mais ou menos? Então é 5% até 500 mil, então seria 25 mil. E vamos dizer que seja residual, né? Nos 100 mil acima diluído, seria 10% só nesse valor. Vamos dizer que é um imóvel de 600 mil, o mínimo é 35 mil. Que seria de é uma diferença absurda, né? Porque assim, eu já cansei de ver também, né? Você vê nesses posts as pessoas, né, sensacionalistas, falando assim, imagina, se você não tiver 120, né? Bem o que você falou, se você não tiver 120 mil dólares parado no banco, você não consegue comprar um imóvel. Então, assim, dá pra ser bem menos do que isso, né? Uma coisa importante também que eu acho, assim, talvez nós brasileiros, é que eu tô aqui há muito tempo, né? Mas eu sei que tem muito brasileiro que chega aqui, que, por exemplo, quer logo uma detached house, uma casa logo, sabe? Eu acho Essa detached, pra quem não sabe, é a casa que não é grudadinha uma na outra. Ela tem um quintal, né? Tem um terreno em volta. Você não tem strata. Isso. Eu acho assim, o foco, o mindset, realmente, é como o Matheus falou, o mais rápido possível é tentar entrar no mercado, seja o que for, porque assim, o primeiro imóvel não vai bater toda a sua critéria, entendeu? Então vai ter algumas coisas aí que você vai ter que, tipo, compromise, né? Então, assim, realmente vale a pena entrar logo no mercado. Eu, por exemplo, eu cheguei nessa townhouse, mas eu comecei com um condo de 30 anos, sabe, uma coisa assim, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, aí você vai subindo, entendeu? Mas realmente eu acho que é importante realmente ter essa mindset de começar em algum lugar, entendeu? E depois construindo daí. Acho que isso é uma curiosidade também que o pessoal não fala muito, né? As pessoas pensam assim, eu quero comprar uma casa. Daí já imagina assim, a casa dos sonhos e você acha que vai comprar, o mortgage é 25 anos, então eu vou comprar e vou morar lá pro resto da minha vida. E aqui não tem isso, né? Porque é realmente um negócio de investimento, assim, você compra uma casa, alguns anos depois você vende o seu mortgage, investe em outra coisa melhor, né? Então acho que eles não, os brasileiros não têm muita noção, né? Que aqui é bem comum fazer isso. Você falou a questão de investimento também, se a pessoa também estiver comprando com a intenção de investir, de alugar, aí o mínimo de down payment também é 20%, tá? Mas o que não é no grande maioria dos casos as pessoas estão comprando para morar, né? Então, por isso que a gente fala, não ficam presos a esse 20%. Se você comprar e já querer colocar um inquilino lá, daí também é 20%, tá? Então é bom ficar claro isso, né, para as pessoas. E hoje em dia, detached home é muito difícil achar abaixo de 1 milhão. Muito, muito. Mesmo em regiões assim bem mais afastadas, é muito difícil, sabe? Então, principalmente nova, né? Porque você acha muita casa bem antiga e mesmo assim 1 milhão e tanto. Então, aí, consequentemente, aí o mínimo vai ser 20%, né? Porque passou de 1 milhão, né? Então, por igual o Pedro falou, né? Às vezes começa com um condo ou uma townhouse, se puder, depois vai para uma detached home. Esse é um ponto interessante que você falou dos 25 anos, 30 anos também, porque tem muita gente que pensa, eu estou fazendo uma amortização de 25 anos, então eu tenho que ficar pagando mortgage 25... tipo assim, vou ficar presa nisso por 20 anos. Mas não é assim mesmo não. Então, assim, se vocês, por exemplo, querer fazer um plano short-term plan, por exemplo, comprar alguma coisa e vender daqui a 3 anos, você pode fazer o term do mortgage em si, porque aqui tem terms, né? Tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, o term em si é que você vai ter aqueles mesmos payments para aquele term,
Depois que o term acabar, você pode, por exemplo, vender um imóvel, renegociar o seu ou mortgage. renegociar o rate, mas também tem um lance de penalty, mortgage penalty, tá? Então, por exemplo, se você for com uma variable rate, a taxa variável, a penalty é só 3 meses de interest, de juros. Tá. Se você quebrar o mortgage, entendeu? Se você fazer uma taxa fixa, aí a penalty é mais alta, entendeu? Normalmente vai ser em torno de 10 mil, 15 mil, se você quebrar o contrato. Então, isso são coisas que a gente pode ajudar o pessoal também, dependendo do plano que eles estão querendo seguir. Tem muita gente que não se sente tão confortável indo com uma taxa variável, né? Mas quem se sente confortável, assim, pelo menos em estudos, né? Em pelo menos 90% dos casos, a pessoa vai estar pagando menos no final. Tá? Mas aí vai, assim, do quão confortável a pessoa se sentir também, né? Gente, vocês viram que tem muita coisa, né? Eu tô assim, entendi, mas daí parece que cada pergunta abre mais 20 perguntas na minha cabeça. Porque é complexo, né? E é muito dinheiro envolvido, é um negócio que tem muitas regrinhas, muitas taxas, muitas coisas, né? Como a gente gosta sempre de falar de dinheiro, né? Taxas. Então, assim, taxas, valores envolvidos, coisas envolvidas, porque não é só o mortgage, né? E não é só a pessoa ali que você tá contratando. Então, fala um pouquinho mais de todas as outras outros custos que entram aí. Na realidade, quando você está comprando um imóvel, você não paga comissão. Tá? Isso também é bom. Isso é bom saber. É bom a gente falar, porque a comissão vem de quem está vendendo. Tá? Seja um imóvel que a gente chama de resale, que já está pronto, seja na planta, né? Porque daí vem sempre de quem está vendendo, tá? No futuro, legal. quando essa pessoa quiser vender o imóvel, daí é a vez dessa pessoa de pagar comissão, tá? A mesma coisa com o mortgage broker também, né? O mortgage broker, a comissão vem do próprio lender ou do banco em si. Entendi. Então essas pessoas você contrata, te ajudam no processo, mas não tem um valor. Você não paga específico. nada. Então, assim, Bom saber. nós já vimos algumas pessoas tentando fazer por conta própria, porque a gente sabe que no Brasil, né, as pessoas às vezes têm o costume de fazer por conta própria. Aqui é muito arriscado, sabe? E não te custa absolutamente nada você contratar para quando você vai comprar um imóvel, sabe? Então, porque aquela pessoa que tá, por exemplo, esse cara aqui do lado aqui, ele tá representando o dono do imóvel, sabe? Ele não tá olhando pros seus interesses, sabe? Ele tá olhando pro interesse do cliente dele, que é o seller, sabe? Então, realmente não te custa nada quando você tá comprando um imóvel. Mas você falou sobre as taxas, vou falar de resale primeiro, né? Quando o imóvel já está pronto. Tem o PTT, Property Transfer Tax, tá? Se for abaixo de 500 mil, daí a pessoa consegue... Existe algo abaixo de 500 mil? Eu tava esperando, né, já falar isso. Né? Então, muito difícil também, né? Depende do tamanho do imóvel. Então, acima de 500 mil, qual é a taxa? Assim, o cálculo, na realidade, é assim, 1% nos 200 primeiros mil e 2% no balance, tá? Então, assim, tomara que minha mente não esteja meio... Então, vamos fazer não vamos exigir a matemática, as pessoas fazem a conta. Eu queria vamos fazer aqui um de 700 mil, então seria 12 mil dólares de... Eu vou acreditar que tá certo. Tá certo, né? 12 mil, porque a gente usa, calculadora pra tudo hoje em dia. Property tax aí seria uns 12 mil para um apartamento de 700. 12 mil, Esse valor você tem que levar também, tem que considerar também, né? É na hora da compra isso? Não na hora quando você coloca a oferta. É quando... Porque, por exemplo, eu estou vendendo um imóvel para você, tá? Eu falo, Tuca, Matheus, eu preciso de pelo menos 2 meses para eu achar um outro imóvel. Então vão ter 2 datas bem importantes. A completion date, que é quando vocês vão no advogado, né? E o advogado que vai fazer todo esse payout para todo mundo, com as instruções do seu mortgage broker. E logo depois, normalmente assim... uns 2, 3 dias depois é a possession date, que é quando você pega as chaves, tá? Então, isso vai depender dessas datas. Então, normalmente, para a oferta em si, 5% que a gente coloca. Aí, essa diferença do que a gente conversou mais cedo, você leva no advogado. E o valor do PTT também, no advogado. E isso é para quando tá pronto o imóvel. E na planta, se eu quiser comprar na planta para pegar o imóvel dali a alguns anos. Certo. Na planta normalmente tem o depósito em si, né? Esse depósito na média é em torno de uns 10%, mas seria, por exemplo, 5% em 7 dias e o outro 5% normalmente em 3 meses, 6 meses, isso aí dá pra gente negociar normalmente.
É o mais longe o projeto, né, para ser terminado, mais normalmente depósito a construtora vai pedir, entendeu? Mas em média em torno de 10%. E tem um lance também, se for um imóvel abaixo de 750 mil, não teria que pagar o PTT, que é o Property Transfer Tax, que o Matheus estava falando. Mas teria o GST, tá? Que é 5% de GST. Tá? Mas 5% do valor total? Do valor total. Sim, mas o GST você pode financiar. Então você pode incluir no mortgage. Então é diferente do PTT, entendeu? Tá. Então seria mais ou menos assim, igual o Pedro falou, quando passa de 750 mil na planta, você teria que, infelizmente, pagar os dois, né? Pagar o PTT e o GST. A gente não acha isso legal, a gente não acha que é justo também, mas o governo aqui, eles ganham muito dinheiro com isso. Ano passado foi absurdo a quantidade de dinheiro que eles fizeram de imóveis na planta, que a pessoa teve que pagar os dois. Né? E, infelizmente, a gente não acha que eles vão mudar tão cedo, né? Porque é uma fonte de renda muito grande para eles, né? Então algo a ter em mente aí, a lembrar quando vocês estiverem vendo imóveis. O PTT, ele infelizmente você não pode colocar no seu mortgage, né? Quando você estiver comprando na planta. Né? Tem que ser e nem no resale, tem que ser na hora do advogado, né? Mas igual o Pedro falou, o GST você pode incluir no seu mortgage. Tá. Né? O bom é que quando tá comprando um imóvel pronto, você não paga GST, né? Então, só o PTT. E o imóvel tá pronto ali, né? Você já pode mudar dali a uns meses. Certo. Mas quando você compra na planta também tem a vantagem do appreciation também, né? De poder render mais, normalmente rende um pouquinho mais dependendo, né? Muitas coisas a se considerar. Tô aqui, ó, pensando já na minha vamos olhar casinha. de vocês agora. O Matheus já tá ali, tá coçando a barba. O Matheus tem medo de deixar eu ir nos tours, entendeu? Porque eu vou embora de todos os tours querendo pra mim o lugar, né? Open house aqui do lado, meio-dia então, vai é começar. melhor eu nem ir, vamos embora antes. Bom, o contato deles tá aqui embaixo, vou deixar na tela, vou deixar aqui no link também. Então, quem quiser a ajuda de vocês pra conseguir uma casa, como funciona essa relação, assim? Bom, quem quiser trabalhar com a gente, né, manda uma mensagem, pode ligar pra gente. A gente normalmente marca uma chamada pra gente conhecer, né, os clientes melhor, pra gente entender, pra gente também ainda tirar algumas dúvidas, que a gente sabe que o processo, igual você falou, é muita coisa. Às vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Um ponto importante, eu e o Pedro, a gente não gosta de pedir vocês para assinarem um Buyer's Agreement. Tá? Tem muito corretor que pede, né? A gente não pede vocês para assinarem nada, porque a gente gosta que as pessoas se sintam confortáveis para trabalhar com a gente, porque querem, né? A gente tem confiança no nosso trabalho. A única coisa que a gente pede é que realmente, se você tem interesse em conversar com o corretor ou, né, comprar um imóvel com o corretor, avisa a gente, né, que daí é justo com todo mundo, né. A gente sabe, né, que no Brasil é uma prática comum, né, a pessoa conversar com vários corretores. Então, uma coisa importante para eu falar, antes que eu me esqueça, é que a gente tem acesso a todos os imóveis, tá? Legal. Que é diferente do Brasil. Não é aquela coisa que as pessoas chegam e falam assim, o que você tem, né, de imóvel? Tipo assim, eu trabalho só nesse bairro, só com essa empresa, né? Tipo, com a gente vocês, pode vender para vocês esse aqui do vizinho, entendeu? Com esse aqui também. Esse aqui, a gente pode lá. Né? Então a gente tem acesso a todos os imóveis, assim, todas as regiões. As pessoas perguntam muito pra gente também, vocês trabalham só nessa área? Não, a gente pode vender até em West Vancouver, North Vancouver, se a gente quiser, né? Mas acaba que naturalmente a gente vende mais para esses lados de cá, né? Porque por questão de valores, né? Mas é isso aí. Legal, muito obrigada. Acho que a gente tirou várias dúvidas, né? A gente falou sobre bastante coisa que está envolvida, mas para quem ficou aí com dúvida em algum processinho específico, uma taxa específica, um nome aqui que eles citaram, deixa aqui nos comentários. A gente quer gravar mais vídeos juntos também, tirando dúvidas. Então, deixa aqui qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o mercado imobiliário aqui em Vancouver. E quem sabe, né, em breve a gente volta para fazer mais uns vídeos. Com certeza, vai ser um prazer. Muito obrigado. É isso, Obrigado, obrigada, gente. gente.